Olá, esse é o Arquivo Vivo. Aqui você simplesmente é muito bem informado, modéstia à parte, a respeito do que acontece numa investigação, num esclarecimento de crime, no segmento de um processo até o julgamento final. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a honra de compartilhar com o Renato mais essa história em que se abre as gavetas desse Arquivo Vivo e se revela mais um caso de grande impacto, Renato. Hoje a gente vai detalhar a história de Maria Glória Poltroneri Borges. Quem era Maria Glória Poltroneri Borges? Uma bailarina, 25 anos, alguém que era amante da natureza, alguém que gostava de frequentar cachoeiras, alguém que, além de bailarina, ela tinha várias atribuições porque ela gostava de esporte, gostava de viver. Era uma pessoa que gostava de viver e tinha, assim, uma individualidade. No dia 26 de janeiro, a bailarina foi encontrada morta. Ela tinha acampado próximo a uma cachoeira no Paraná, no norte do Paraná. E aí o que aconteceu? A polícia começou a investigar, e a investigação é muito importante. Por quê? Porque pequenos detalhes acabam fazendo com que a polícia consiga avançar numa investigação. É isso, Percival? Exatamente. E por causa desse começo das investigações, as primeiras coisas que foram descobertas, tudo isso foi muito importante. Então, o ponto de partida, Renato, foi: ela tinha sido violada sexualmente, havia demonstrações disso, estava semi-despida. Então isso foi caracterizado como alguém que tivesse à espreita dela e a ver-se passar caminhando por aquela trilha, se direcionando para a cachoeira, e a cobiçou sexualmente. Então ele esperou um momento em que ele estava sozinho, inclusive o matador estava com um amigo e ele fez um comentário com ele sobre a moça, sobre a bailarina. O amigo se afastou e ele, não vendo mais ninguém nas imediações, atacou, abusou e matou a moça, Renato. Esse amigo foi localizado pela polícia na cidade de Apucarana, e aí ele contou: nós estávamos lá e eu estava acompanhado do meu amigo. E aí ele deu quem era o amigo: Flávio Campana. Flávio Campana, ele acabou sendo localizado, a polícia o investigou, a polícia levantou os detalhes sobre ele, e aí ele disse que não, Percy. E aí o que aconteceu? O material genético foi colhido nas roupas da Maria com o DNA, e aí ele não teve como escapar exatamente de que ele havia estado com ela. Vê como é muito importante uma investigação bem conduzida, bem feita. Quer dizer, primeiro foi localizado e identificado o amigo do assassino. A primeira informação que a polícia teve foi lá para Apucarana, como você disse, e confirmou isso. E ele, o amigo do verdadeiro assassino, forneceu as indicações sobre quem estava na companhia dele, que é justamente esse homem de sobrenome Campana. Era ele o criminoso. A polícia estabeleceu um nexo. Os dois foram lá passear com uma bailarina, se separaram, um deles continuou e praticou o crime, Renato. O Flávio Campana tinha 41 anos quando isso aconteceu. E aí que ele foi ouvido depois desses detalhes técnicos. Por isso que a gente fala aqui a respeito da perícia, da prova técnica. A prova técnica é fundamental. Não tem como escapar da prova técnica. Diante de todas essas evidências, ele no depoimento falou o seguinte: olha, tudo bem, eu tive com ela, só que foi consensual. Foi um ato consensual e ela transou comigo porque quis transar. Só que aí a polícia continuou investigando e aí chegou à conclusão de que realmente não, ela fora estuprada, estrangulada, não é? E aí as provas técnicas se evidenciaram e ele acabou indo para a cadeia, Percy. No fundo, numa investigação criminal, Renato, a grande prova realmente é a perícia. Essa é a grande prova. A perícia é a grande testemunha. Ela que apresenta os fatos, contribui para, na investigação,
se descubra o autor, não tem dúvida sobre nem nada. Então foi recolhida a amostra genética do Campana, não há dúvida nenhuma quanto a isso, porque esse material recolhido representa, identifica exatamente o nosso código genético, então não ficou nenhuma dúvida de que quem praticou a violência sexual foi esse Campana, Renato. Ele foi indiciado por feminicídio, por estupro e ocultação de cadáver. E o processo está correndo porque em alguns lugares o processo anda rápido, em outros lugares ele é lento. Por que ele é lento? O processo é lento quando já existem todas essas evidências, Percy. Ele é lento porque, no caso de São Paulo, por exemplo, um julgamento de alguém por homicídio demora na média 5 anos. Por quê? Nós temos um grande número de homicídios, um grande número de assassinatos. Nós temos em nosso país, Renato, cerca de 60 mil homicídios a cada ano. Nós somos um dos recordistas mundiais em alguém matar o semelhante. Por isso que demora tanto. E em função de todas essas coisas, São Paulo tem um banco de dados genéticos. É interessante isso, Renato. Quer dizer, o material das vítimas fica separado, fica armazenado, fica guardado. No futuro, quando é preso um suspeito de ser o autor do crime de estupro, esse material, então, é comparado e pode resultar na condenação de um suspeito, de um acusado, Renato. E também tem um detalhe interessante aqui em São Paulo, que a justiça ela dá preferência para os que estão presos. Os acusados presos é que são julgados primeiro de um processo concluído do que aquele que o sujeito está sendo procurado pela polícia. Aqui você ficou sabendo dessa história, uma história triste, uma história de alguém que tinha uma vida incrível pela frente, uma pessoa de 25 anos que gostava da natureza, gostava da preservação da água, a separação de lixo. Ela simplesmente era vegana, amava todos os bichos e vidas do planeta, e aí simplesmente essa vida toda foi interrompida por um sujeito que não tinha nenhum escrúpulo, estrangulou, violentou e matou. Este é o Arquivo Vivo. Pois é, essa é a paixão pela natureza que todos nós temos. Quem não admira a mata, o verde, as águas, o rio, o mar, a cachoeira linda, deslumbrante? Ela quis desfrutar mais uma vez de toda essa visão, toda essa paisagem. Pagou com a vida o alto preço de amar a natureza, Renato. Até a próxima.